Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, hoje é a última aula aí de retomada, né, do que a gente conversou lá no segundo bimestre, né, e a partir da semana que vem a gente já entra com força total aí no terceiro bimestre, mas a gente vai fazer uma revisãozinha hoje, a gente vai falar de um bioma brasileiro, vai recordar rapidamente, muito rapidamente os outros, né? E aí, é claro, é sempre muito importante na nossa aula aqui a participação de todo mundo, a interação. E quando eu estou falando de interação, eu estou falando, claro, do nosso querido professor Magno. É isso aí, sejam todos bem-vindos aí a mais essa aula de ciências, começando diretamente para você. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui na moderação, como disse aí o professor, aqueles encaminhamentos de sempre, né? Se você puder, se tiver dentro das suas possibilidades aí, professor, coloca o nome do aluno, coloca a escola que ele está falando, que você está representando, e coloca também a cidade que você também está aí participando do nosso grande chat aqui, essa aula de retomada, como o Joel falou, essa é a última dessa leva, mas não menos importante, ele sempre tem alguma coisinha para acrescentar, né? Eu estou falando aqui com 14.800 pessoas agora, hein, Joel, nos assistindo. Olha, é muita gente, hein? Ó, boa aula a todo mundo aí, então, né? Isso nossa aí. sala de aula aqui, né? Que maravilha. Então é isso, gente. A gente está tendo a oportunidade de, às vezes, visitar algumas escolas, né? Na semana que passou eu não estava aqui, o professor Magno acabou dando as aulas que eu fiz o material. Então, assim, eu sei que não é fácil fazer isso, quando a gente tem que pegar o material de outras pessoas. Eu estava lá em Batatais, visitando a galera lá, conversando com o pessoal lá. E quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, o objetivo da aula está aí, ó. Apresentar algumas características do Pampa. Simples, né? Tranquilo, mas vou falar um pouquinho também sobre os outros biomas, tá bom? Bom, como que a gente vai fazer isso aí? Nesta aula a gente vai então compartilhar informações, vai resolver atividades, refletir, interagir no chat, tranquilo, né? Muito bem. Para você acompanhar, né, você que é estudante, para você acompanhar a nossa aula, a gente sempre recomenda aí que você tenha um caderninho para fazer as anotações, né, de tudo aquilo que a gente comentou, tal. Identifique a aula com data e título, tá bom? É importante também para você ter aí o controle, né? Muito bem, então vamos começar, né, para tentar relembrar aí. Eu quero que você fale para mim aí o que você já sabe, o que você lembra sobre o Pampa. O que é o Pampa? Eu vou dar 2 minutinhos para você, tá?
Ó, pessoal, o professor Mário Petroni, lá de Guarujá, está aqui nos assistindo, viu, Edjoel? Participação do 7º A aí com a gente e tal. Tem muita gente aqui que respondeu, além dos cumprimentos e tudo mais, que é um bioma. A maioria respondeu assim, bioma brasileiro, para ser mais específico aqui. É um bioma do Rio Grande do Sul. Escreveram aqui também, é um bioma brasileiro, a Catherine, acho que é isso. Acho que ela acessou direto aí o sistema, viu, Edjoel? Ela está aqui meio... Olha! Bom, a pergunta, como sempre, a gente sempre tem uma participação assim, né, que é um pouco mais técnica. O Yuri escreveu aqui o Pampa, também denominado Pampas, Campanha Gaúcha, Campos Sulinos ou Campos do Sul, é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa. Muito bem. Verdade. Ou seja, ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte ainda dos países Uruguai e Paraguai. Foi bem completão isso daí. Mas a Letícia também participou aqui, falou que é um bioma brasileiro, coisa e tal, predominante do sul do país, escreveram alguns, né? Tem aqui a participação do Vinícius, que também está com a gente, chamando a atenção para a vegetação, viu, Edjoel, que é composto por plantas herbáceas. Já dá para a gente brincar aí com a participação dessa galera. Já falou tudo, né? Que bom. Então, olha só, tem um mapinha aí para a gente lembrar como que a gente já brincou com isso aí. Vamos ver? Deixa eu ver onde é que vai aparecer aqui o negocinho. Tá aqui. Muito bem. Então, ó, se você lembrar, a gente começou falando aqui da Amazônia, certo? Aí a gente foi descendo, falou do Cerrado, tá bom? E aí você vai vendo que vai diminuindo o tamanho, né? A gente falou da Caatinga, aí depois a gente falou aqui, ó, da Mata Atlântica, aí o professor Magno falou aqui do Pantanal, né? E hoje a gente está falando do Pampa. Gente, olha só, aqui, ó, a parte verdinha aqui é tudo Mata Atlântica, tá vendo? Mas aqui já é o Rio Grande do Sul, ó. Essa outra parte aqui embaixo, deixa eu colocar em azul aqui, essa outra parte aqui embaixo, ó, é que está o Pampa, que equivale aí a aproximadamente 63% da porção sul do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Entretanto, se a gente falar de Brasil, né, ele equivale aí a aproximadamente 2% do território. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, né, que quanto mais eu subo no mapa, mais quente. Né? Conforme eu vou descendo, mais frio. Por quê? Porque tem aquela questão ali da linha do Equador, tem a questão de estar entre os trópicos, né? Por quê? Porque os trópicos, eles são teoricamente onde tem uma maior incidência de raios solares, tá? Ou uma melhor incidência, não sei se maior, mas uma melhor incidência de raios solares. Então, conforme você vai descendo o globo e vai indo para os poros, né? Você tem que lembrar que o nosso planeta ele é esférico, então ele não vai ter uma distribuição igualitária dos raios solares, né? E aí, conforme você vai descendo ali para a curvatura do globo, né, vai ficando cada vez com menos temperatura, até que você chega lá nas calotas polares e tal. Então, é lógico que a tendência é, conforme você vai descendo para o sul, nós estamos no hemisfério sul, conforme você vai descendo para o sul, vai diminuindo a temperatura. Né? O que ocorre ao contrário lá no hemisfério norte, né? Por isso que às vezes a gente assiste alguns desenhos aí norte-americanos e tal, e para fugir do frio eles vêm para o sul, porque eles estão vindo para o Equador. E quando vai para o norte é porque está frio. Tá? Então, basicamente é isso aí. Então, no nosso caso aqui, quanto mais para o sul, a gente sabe que existem dias muito quentes também no sul, né? Mas via de regra o sul tende a ser mais frio do que o norte, ou sudeste, e assim vai. Conforme você vai subindo no mapa, vai ficando menos frio, tá bom? Bom, e é lógico que se o clima é mais frio, então a gente vai ter uma vegetação adaptada ali, né? Você vai encontrar algumas araucárias, né, que são árvores grandes, são pinheiros e tal, mas você vai ter muita vegetação rasteira, né? Até porque essa região foi muito já, assim, modificada pelo homem, né? Para colocar pasto, tem plantação de arroz, então tem muitas alterações já causadas pelo homem e é lógico que isso vai causar também uma diferença lá na paisagem, tá bom? Muito bem, agora dito isso eu quero saber o seguinte, olha aí que bonitão que é a paisagem aí do Pampa, né?
Então você pode encontrar em alguns lugares pinheiros e tal, mas a gente lembra, como disse aí, né, os campos sulinos, né, que foi dito aí pelo nosso estudante. Pradarias, né? Então, aí você vê aí uma característica típica do Pampa ou dos campos sulinos, é isso aí, tá bom? Essa vegetação mais gramínea aí, né? Tá bom? Muito bem. Então vamos ver essa perguntinha aí, ó. Então a gente falou o tipo de vegetação. Eu quero saber o que influencia para estar este tipo de vegetação aí. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para você. Sensacional aqui as participações, dizendo temperatura, quantidade de chuva, né, disponibilidade de água, enfim, quantidade de luz solar, que o professor Ediel tinha lembrado também. Tem também a questão do solo, a temperatura, lembrado pelo Douglas. O Pedro Henrique, aluno da professora Márcia, colocou o clima, o solo. Ele é lá da escola Amélia Kerr, Nogueira. Tem o pessoal do Soinco 2 também, dizendo, lá de Guarulhos, dizendo temperatura e solo. Tem também quantidade de chuva lembrada pela professora Neuza. Tem aquela respostona dos alunos lá da escola do Programa de Ensino Integral, João Vieira de Melo, da cidade de Queiroz. Olha só, um abração aí para vocês. Ingrid, Francisco, Ana Clara, Marcele, Ohane, Matheus, Joaquim e Eloá. Só para citar, alguns estão participando, eu agradeço pela participação deles, dizendo aqui, a participação deles inclusive é clima, temperatura, umidade do ar, essa ainda ninguém tinha falado, e a quantidade de chuva, Ed. Olha, é isso aí. Tem outras participações aqui, tem o Matheus que colocou aqui. clima não sei e se você solo. viu do pessoal da José Manuel Lobo, é a professora Soraya também. Aí a Raíza Clara do Sétima, né, colocou aqui, chuva, clima e a umidade. Tem muitos outros aqui, dá vontade de ler todos, né, gente? Mas tem a Laura Soares, colocou umidade também. Então é isso, umidade, tipo de solo, incidência solar, o que mais? O relevo também vai influenciar, né? Se eu tenho uma montanha, tal, etc., tudo isso vai influenciar, até na captação de luz solar, etc. Então, muitos fatores aí, né? Aliás, esses fatores são abióticos colocados aqui pela professora Sandra, muito bem. Isso aí, os fatores abióticos, porque a vegetação ela é um fator biótico, né? Por quê? Porque é vivo, o bio é vivo, e a é não vivo, abiótico. Então, quando eu falo de solo, de água, de luz solar, eu estou falando de fatores abióticos, perfeitamente. E vocês participaram lindamente. Muito bem.
Então, olha só aí, vamos ver. Essa vegetação, ela vai atrair, né, alguns seres vivos específicos. Nem sempre, tá? Alguns serão endêmicos, o que que é isso? Só vivem ali. Outros não. Então eu estou dando alguns exemplos aí. Para você ter ideia, lá no Pampa, você vai encontrar 74 espécies de mamíferos, tá bom? Por exemplo aí, ó, você tem um exemplo aí que é o cachorro do mato, que é o graxaim do mato, ou raposa caranguejeira, e pode ter outros nomes aí, mas tem um nome científico aí, ó, Cerdócium tals. Aí fala, nossa, né, por que que a ciência coloca esses nomes tão complicados? É por causa do que eu falei antes, aquele monte de nome popular acaba podendo causar confusão. Então aí o cientista, para ter certeza que ele está falando da mesma espécie, coloca um nome que é o mesmo no mundo inteiro. Por exemplo, quando a gente fala aqui do mosquito Aedes aegypti, se você pegar um texto em japonês, lá escrito em kanji e tal, quando for aparecer Aedes aegypti vai estar escrito latinizado e na forma que a gente conhece. Tá? Isso é para o mundo inteiro, é uma regra, tá bom? Mas a gente vai ver essa regra lá na biologia, lá no ensino médio. Mas só para você saber. Então, ó, tem 74 espécies de mamíferos catalogados. Pode ter mais lá que a gente não conhece, tá bom? Olha aí, ó, se a gente falar de aves, são 120 espécies de aves, olha que legal. Né? Então pensa, né? Quando eu falo de espécie, eu estou falando de tipo, né? Então são 120 tipos diferentes de aves, tá bom? Não é que só tem 120 aves lá, aí seria espécime. Muito bem. Aí o que mais que tem aí? Olha só, e só para a gente saber a quantidade de planta, né? A gente tem que lembrar que o Pampa é considerado um ambiente que já foi muito modificado, tá? Seja para servir de pastagem, seja para servir de plantação, mas ainda assim são encontrados lá 1.623 espécies diferentes de plantas. Olha só que interessante. Então, assim, é importante a gente lembrar que eu coloquei aqui, né, que o Pampa ele ocupa 2% do território nacional, 63% do estado do Rio Grande do Sul, e só está lá no Rio Grande do Sul, como disse muito bem, não só aqui no Brasil, né, porque ele pega um pedacinho ali de outros países, mas aqui no Brasil está só no Rio Grande do Sul. Mas isso não quer dizer que ele seja menos importante que os outros, tá? Porque quando a gente fala de natureza, né, a gente lembra da Amazônia, a gente lembra da Mata Atlântica, lembra do Pantanal, dificilmente lembra da Caatinga. Hoje se fala bastante no Cerrado, porque pegou fogo aí bastante, né? E do Pampa quase a gente não ouve falar. Mas são todos ecossistemas que têm a mesma importância. Se você lembrar que lá no mapa eu mostrei para você que o Pampa faz divisa com a Mata Atlântica, então olha a importância dele aí. Será que quando eu destruo o Pampa, eu também não estou interferindo na própria Mata Atlântica? Né? Os seres vivos que passam por ali, que vão para a Mata Atlântica, e de repente tem animais que saem da Mata Atlântica e vão até a Amazônia, depois voltam, dependendo da época do ano, né? Então olha quanta coisa a gente tem que pensar aí. Então pensando em tudo isso, e um pouquinho mais que eu vou falar daqui a pouquinho, eu quero que você me diga aí, ó, qual é o problema em ocupar o Pampa? Tem algum problema? Eu vou dar aí 3 minutinhos para você pensar e responder para mim.
Bom, a gente pode ir no óbvio, aqui, como colocado aqui pela Sofia, que prejudica a natureza, né? Ou o mais complexo, que pode levar à extinção de espécies endêmicas, como colocou a professora Neuza, e o Douglas, né? Aluno que colocou que é o habitat natural de alguns animais. E aí você vai perder a biodiversidade, né, Joel? Isso. Tem aqui, de uma resposta muito simples, também colocado pelo Gabriel, que colocou assim, ora, os animais e espécies podem ficar sem casa. O problema é que se a gente for fazendo isso, né, Joel, daqui a pouco a gente que fica sem casa, né? Sim, exatamente. Bom, a natureza sempre se adapta. É isso aí. Tem a Yasmin que colocou a invasão da monocultura do eucalipto. Essa tem conhecimento de causa, hein? Sim. Invasão da monocultura de eucalipto e instalação de barragens visando a ampliação das áreas de arroz irrigado. Olha só. E aí é até uma contradição, né? Porque num lugar você alaga porque você quer produzir arroz, né? E aí você precisa de um solo alagado, e aí no outro você planta eucalipto que acaba com o solo, né? Que é considerado até por alguns como deserto verde. Porque você planta eucalipto lá, depois nunca mais nasce nada, né? Ele acaba com toda a umidade do solo. Então, olha só o que a gente chega a fazer com o ambiente, né? No mesmo, ou numa localidade muito próxima, de um lado a gente alaga e do outro lado a gente planta uma planta que acaba com toda a umidade do solo, né? Que é introduzida ali e que acaba causando sérios problemas, né? Foi uma coisa que eu observei muito aqui em São Paulo também, que eu peguei a estrada esse final de semana e essa quinta-feira, nossa, como tem eucalipto na beira de estrada, né? E a gente sabe que a indústria utiliza para fazer um monte de coisa e tal, mas infelizmente é uma planta aí que a gente considera até um deserto verde, porque depois dificilmente esse solo vai servir para qualquer outra coisa, ou até mesmo para um reflorestamento vai ser difícil. Vou trazer, viu, Joel, também aqui uma reflexão bacana do Guilherme. Antes eu queria lembrar, aqui foi antes entre uma interação e outra, colocou aqui, a professora Simone colocou assim, o ser humano desconhece tantas espécies que existem no mundo, né? Sim. O ser humano desconhece tantas coisas do mundo, né, Simone? Exatamente. É verdade. Ó, o que eu queria trazer essa participação aqui do Guilherme, nosso aluno, que colocou assim, presente em território brasileiro, apenas no Rio Grande do Sul, o Pampa é o segundo bioma com maior índice de desmatamento no país. Será que é isso mesmo, Ed? Só, é capaz que seja, viu? Eu sei que ele é muito, assim, é considerado um dos mais impactados pela mão humana, né? A gente fala que é impacto antrópico, né? Que é causado pelo homem. Antropos é homem. Então, assim, ser humano, né? Homem no sentido de ser humano. E, de fato, assim, pelo que a gente lê, né? Pelo que a gente vê, aí eu peguei umas videoaulas de universidade também para dar uma assistida. É isso mesmo. Não sei se é o segundo maior, mas é muito desmatado. Né? Ele é bastante também desmatado. Olha o que o Caio mandou para você, só para encerrar, ó. Ele colocou, né? É bonito quando o aluno escreve assim, eu acho bacana. Ele escreve assim, olha, eu acho que vai acabar com ele. Então, infelizmente, né, se nós não tomarmos nenhuma atitude, é isso que vai acontecer. Bom, então nessa aula aqui nós vimos algumas características do Pampa, né, relembramos aí um assunto que a gente já tinha trabalhado no bimestre passado e a partir então da semana que vem, assuntos inéditos para você. E o professor Magno vai dar aí as últimas considerações e informações. Olha aí, daqui a pouco vai aparecer para você um QR Code, aí, um link para você acessar e colocar as impressões que você teve, está aparecendo na tela aí, para você fazer uma avaliação da aula, colocar um feedback, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ampliar, de repente uma opinião, uma sugestão sua, não deixa de participar, isso aí faz muita diferença para a gente trata essas coisas que vêm aí por esse canal com muito carinho. Bom, até a próxima aula, como o Joel falou, a ciência não para aqui não, ela vai continuar, aguardem aí na próxima semana, tem novidade para a gente.